1, 2, 3, 4. The one I think is in my tree. I mean it must be high. Eu queria começar perguntando já para um ponto mais polêmico, né? Essa não é a primeira biografia que toca na possibilidade do John Lennon ser ou não bissexual. E eu queria começar perguntando para o Dapiev como é que esse assunto é tratado em outras biografias. Isso já apareceu em outros lugares. E depois pedir para o Zé Flávio falar um pouco a respeito de como isso aparece nesta nova biografia. Essa insinuação, ao menos essa hipótese, ela não é nova. Na verdade, ela afeta todas aquelas duplas de parceiros muito próximos que você possa imaginar na história do rock. Jagger e Richards, Marr e Morrison, mas aí até um pouco mais crível. Tom e Vinícius também, né? O Tom falava que o Tom ficava chateado porque ele falava: ok, falaram que eu sou gay, mas logo com Vinícius, né? Pois é, então não é a proximidade sempre gera esse tipo de comentário. Agora, no caso daquela biografia do Albert Goldman, As Vidas de John Lennon, ele crava, em um duplo sentido, por favor, que o John Lennon é gay, né, que, mais do que gay, ele não é só gay, ele é miríade sexual, louco, magia negra, é uma coisa incrível, no sentido literal da palavra. Ele pesa muito a mão nisso, sem ter nenhuma fonte que comprove isso da maneira como ele expõe. Foi feito um filme ficcional sobre a viagem para a Espanha do John Lennon com o Brian Epstein. Existe isso mesmo? Então, tem esse quer dizer, falando, os namorados do John seriam o Paul, o Brian Epstein e o Stuart Sutcliffe. Essas seriam as hipóteses, né? E ele teve parceria com o Elton John também. Talvez tenha namorado também, se for pensar por esse lado. Seria o mais provável. Mas o rumor mais forte seria em relação ao Brian Epstein, porque o Brian Epstein era efetivamente gay, né? E é apaixonado pelo John Lennon declaradamente também. Embora escolhesse as músicas do Paul para os singles. Ele é empresário. Ele é judeu, na verdade, então não pode. Que preconceito. Desculpa. Não, porque há esse tipo de brincadeira no livro, né? Teve uma época que o Brian Epstein foi convidado para fazer uma biografia, uma sua autobiografia. E aí o John Lennon, na cara de pau, falou assim: por que você não bota o nome Queer Jew, né, que seria judeu afeminado, judeu gay, então. Eles viviam fazendo graça com esse tema, né? Mas o Brian Epstein realmente ele teve uma viagem que ele fez com o John Lennon para a Espanha, não é isso? O Brian Epstein ia para a Espanha passar umas férias e todo mundo achou estranho quando o John Lennon escolheu ir junto. O Lennon tinha acabado de Julian ter nascido. Acho que o Julian tinha acabado de nascer, o primeiro filho dele tinha acabado de nascer, então é uma opção natural para as férias, assim como o Paul e o George foram passear pela Europa, então seria ele ficar com o filho, ou ir com o filho para algum lugar, assim. E ele estranhamente escolheu ir para a Espanha, e ninguém sabe direito afirmar por que ele fez isso, qual que era a ideia, se era bajular o Brian para ter uma posição melhor dentro dos Beatles. Essa pode ser levantada, mas logo é derrubada, porque ele não precisaria fazer isso, né? E depois ele conta que lá ele participou de flertes que o Brian fazia com outras pessoas, que ele talvez tenha se passado por gay em alguns momentos mas é tudo muito complicado, porque ele brincava com o tema, então você não consegue saber. O John Lennon falava muita coisa que não era verdade, ele provocava muitas pessoas, né? Então tem uma passagem no livro em que o Brian está bêbado e num trem, eles estão indo para fazer alguma coisa, e um amigo, acho que inclusive o Neil Aspinall, que era o presidente da Apple e tal, ele era um hold na época dos Beatles, veio chamar o John Lennon e falou: olha, o cara tá passando mal no bar, o Brian Epstein aqui tá bebaço e tal, vamos lá acudir, vamos tirar ele de lá. E aí quando eles chegaram lá, o John Lennon pegou uma bebida que o cara tava tomando e tacou na cabeça com tudo, assim, né? Aí eu falei: pô, você tá louco? Você faz assim com isso com o cara? Eu falei: já fiz coisa muito pior, mas nem te conto e tal. Ele vivia fazendo insinuações que podia ter, mas aí se alguém também questionasse, ele dava porrada. Então é uma relação muito. Não dá para afirmar o que houve, o grau de homossexualidade de John Lennon. Podia ser 0, podia ser 10, não dá para saber. E o autor da biografia, ele é bem justo nisso, assim. Ele relata as histórias, diz o que John Lennon falou, mas você sente que aquilo ali às vezes é uma brincadeira, um tom jocoso. Só
as questões com a mãe realmente são mais complicadas. Vamos passar para a mãe. Queria que você falasse um pouco também dessa relação. Até porque o fato do John ser ou não gay seria uma coisa irrelevante para a obra, porque é um tema que não aparece na obra dos Beatles, até onde eu me lembro. Agora, o tema da mãe aparece na obra dos Beatles e aparece na obra solo do John, né? Essa fixação pela mãe, ela é muito importante artisticamente. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão e depois passar para o Zé falar das novas revelações sobre esse assunto que tem na biografia. A relação do John Lennon com a mãe sempre foi muito mais fácil de rastrear do que supostas relações homossexuais. Porque é explícito na música, como você disse, a própria história da mãe dele é uma história complicada, ela não é aquela mãe arquetípico que a gente tem na cabeça, boazinha, não sei o quê. O pai era marinheiro, era navegador, e ela engravidou numa longa ausência dele, de um soldado galês ou coisa parecida. Ela não chegava a ser, o John Lennon chegava a ser um filho de uma prostituta, mas ela era mais avançada para a época, na verdade, do que teria a ter. Mas aí é uma figura feminina muito forte, o que reforçaria a ideia da questão da homossexualidade. E ele foi ser criado pela Tia Mimi, que é a grande personagem. Ele tem duas mães, na verdade. Ele tem duas mães. Ele tem duas mães e faz duas músicas claramente falando da mãe. No álbum branco, enquanto o McCartney está fazendo uma linda música, por sinal, para a cadela dele, para Marta, quase colado, se não colado, o John Lennon está fazendo para a mãe dele, chama Julia. E é bem sutil, é bem delicado, não levanta nenhuma bola de incesto. Agora, já no Mãe, da carreira solo, ele fala claramente isso. Ele fala: eu nunca te tive, mas eu queria ter. E isso é ambíguo, evidentemente, mas ele reitera isso. Eu te quis, mas você não me quis. E tem uma história, eu li na matéria do José Flávio, na verdade, de que ele cogitou transar com a mãe quando era adolescente, que estavam deitados na cama, e aí sentiu um seio mais quente para lá, um braço para cá. Dormir com adolescente dá nisso, né? Você pode estar dormindo com a Yoko Ono, que ele vai ficar excitado. Então tem essa história, né?